Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Esteja conosco para que possamos entender Tuas maravilhosas verdades nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, qual o remédio contra a divisão dentro da igreja? Estamos vendo aqui comigo na igreja a sequência da carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo aqui ele vai falar de vários tipos de divisões. Ele vai falar sobre divisões na área de pregação. As pessoas estavam preferindo a pregação de um ou de outro, Paulo, Apolo. Casos na justiça, as pessoas estavam preferindo resolver suas questões que facilmente poderia ser resolvido na igreja entre os irmãos, estavam levando para os magistrados civis. Casamento, estavam querendo se divorciar. Liderança da igreja, na ceia do Senhor, que nós vimos várias aqui pregações sobre isso, falando sobre essa divisão na ceia do Senhor. E hoje nós vamos ver outro tipo de divisão que estava atrapalhando a comunhão e a unidade na igreja em Coríntios, que é quanto aos dons espirituais. Na verdade, os dons espirituais fazem parte desse bloco aqui de Coríntios, a partir do capítulo 11 até o capítulo 14, quando ele vai falar sobre culto. E é interessante porque desde o capítulo passado, ele mostrou o quão a doutrina da Trindade está presente na Santa Ceia e quão a doutrina da Trindade está presente na aplicação dos dons espirituais. Nós vimos o quão nós precisamos examinar a nossa vida para tomar a ceia através de uma capacidade que nos é dada através do Espírito Santo. E aí nós exercitamos o nosso conhecimento, a nossa fé, o nosso arrependimento e o nosso amor. Vimos isso na semana passada. E do mesmo jeito, a doutrina da Trindade, ela está muito presente aqui. Versículo 3, ele vai dizer, olha, ninguém amaldiçoa ninguém pelo Espírito Santo. Ninguém amaldiçoa, Jesus pelo Espírito Santo. Ninguém diz anátema Jesus usado pelo Espírito Santo. Não é essa a função do Espírito Santo. Não tem como alguém fazer isso movido pelo Espírito Santo. Versículos 4 a 6, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você clama a Jesus e através da operação do Espírito Santo, você executa
você executa o seu dom na igreja, através de apenas um só Senhor Jesus, que também é o único Deus, ou seja, a Trindade claramente no texto. A Trindade, ela está presente na ceia, ela está presente nos dons. Por quê? Para que você compreenda o que é verdadeira unidade e, ao mesmo tempo, o que é verdadeira diversidade de dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas a fonte desses dons é uma só. Existe unidade na Trindade, mas existe também diversidade, porque e não há contradição entre eles, não há conflito entre eles, há um só Deus. Se a Trindade é que nos fornece esses dons, será que tem lógica eu usá-los para não glorificar esta mesma Trindade? Para não render graças a essa mesma Trindade? Versículo 1, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A ignorância quanto aos dons espirituais no meio da igreja, Paulo está dizendo aqui que traz um grande malefício. Porque se você não sabe usar o dom, se você não sabe o objetivo do dom, aplicar o dom, a quem você deve remeter glórias quando executa o seu dom, você não estará fazendo nada. A ignorância aqui nesse caso não é uma bênção. Você precisa saber sobre os dons espirituais, você precisa saber como aplicar os dons espirituais. Versículos 2 e 3, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se a fonte do dom vem de Deus, temos que usar esse dom para Deus. A fonte é o motivo do meu uso. A ideia é essa aqui. Primeiro, veja o que é que ele diz no versículo 2. Vocês precisam lembrar de onde vocês vieram. Em primeiro lugar, antes de descobrir o seu dom, vocês eram gentios. Vocês eram conduzidos aos ídolos. Vocês não tinham dons, mas a saúde de vocês eram todas conduzidas a adorar a ídolos. Entendam de onde vocês vieram. O estado de onde eu tirei vocês. É interessante, tem uma expressão aqui que ele vai dizer assim, vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Eles não falam assim, apenas ídolos, eles falam ídolos mudos. Ele está aqui zombando desses ídolos. Vocês adoravam, olha onde eu tirei vocês. Vocês adoravam madeira, vocês adoravam pedra, vocês adoravam estátuas. Eu tirei vocês desse local e dei o dom a vocês, para vocês servirem de forma correta. Olha quem éramos, olhe quem você era, e olha agora quem você é em Cristo Jesus. Olha que mudança, olha de onde eu tirei vocês. Por isso, versículo 3, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Primeiro, o que o Espírito Santo jamais irá fazer é você proferir maldições a Jesus. Os fariseus, os judeus e alguns gentios, eles amaldiçoavam a Cristo. Eles falavam mal acerca de Cristo. Ou seja, não tem como esses homens, embora líderes religiosos, amaldiçoando o Filho, negando a divindade do Filho, estarem sendo guiados pelo Espírito Santo quando falavam aquilo. Não tem como. Por outro lado, aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, eles são guiados pelo Espírito Santo.
Mas não apenas verbalizar isso. É fácil chegar aqui e falar isso, declarar, cantar um louvor. Viver isso é o que precisamos. Reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas. É a mesma coisa da Santa Ceia, a mesma aplicabilidade. Olha, você precisa estar aqui e se examinar. Porque se você não estiver se examinando e declarando o quão você é pecador, não ache que você está participando da ceia porque você é uma pessoa boa pelo seu mérito. Se você chegar a essa conclusão, você chegou à conclusão errada. Você precisa se examinar e entender por que é importante este momento. Você precisa de fé, de conhecimento sobre a ceia, de amor, de arrependimento. Ou seja, irmãos, não tem como alguém pregar a salvação por obras, chegar à conclusão que o meu mérito está no céu, o meu mérito ganhar o céu, e ser movido ali, eu dizer que essa pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo. Se eu nego a obra de Cristo e a eficácia plena da obra de Cristo, eu estou amaldiçoando a obra de Cristo. Eu estou dizendo anátema Jesus. Precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que quem não entende o Evangelho não pode ser chamado de irmão. Não podemos dizer que são irmãos iguais a nós, porque eles precisam compreender, eles precisam aplicar esse Evangelho. Eu não posso dizer que o irmão que morre acreditando nisso, ele é usado pelo Espírito Santo. Ele foi usado para pregar algo em algum momento da sua vida. Nós somos irmãos, não somos irmãos dessas pessoas, pessoas que pregam nos púlpitos livre-arbítrio. Quem prega livre-arbítrio tira Deus do controle e da soberania de tudo. Será que eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo quando eles pregam isso? Ou estão sendo guiados por ídolos mudos? Quem prega a salvação por obras nega a eficácia da obra de Cristo. Então, por que ainda chamamos algumas pessoas de irmãos? Eles estão equivocados. Eles precisam do Evangelho. Todo problema que Paulo ele tenta resolver aqui em Coríntios, ele lança o Evangelho. Ele lança a obra de Cristo. Ele fala de Cristo e esse crucificado. Só isso, para nós entendermos e sermos usados de fato pelo Espírito Santo. E, por outro lado, ninguém que reconhece isso, a gente não pode dizer que não está sendo usado pelo Espírito Santo. Quem reconhece isso, está sendo usado pelo Espírito Santo. E a partir do versículo 4, irmãos, até o versículo 11, nós temos a doutrina da Trindade explicando o uso dos dons no meio da igreja. Como eu disse, os dons são diversos. Existem várias formas que que o Espírito Santo distribui a cada um para nós servirmos a Deus na igreja. Mas a fonte é uma só e a finalidade é uma só. Todos nós executamos os dons na igreja para a edificação da igreja. E eles são diversos quanto às suas ações, mas todos têm a mesma fonte. Assim como há um só Deus que subsiste em três pessoas, diversidade rumo à unidade. Olha o versículo 6, como eu já li. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Existe diversidade, mas um só Espírito. Há diversidade, mas há um Senhor Jesus. Há diversidade, mas é Deus que opera. As três pessoas da Trindade, elas são citadas na descrição dos dons. Aqui o versículo 5, Senhor, é endereçado ao Senhor Jesus. Ele está falando do Filho aqui, pois Ele é o responsável pelo serviço. Ele veio para executar a vontade do Pai. Aqui é a Trindade muito clara no texto. Muitos acreditam, irmãos, que
essa unidade aqui, ela se divide na igreja, e a fonte dos dons, tem dons que Deus dá, tem dons que o Espírito Santo dá, e tem dons que o Filho dá. Existe uma divisão na fonte dos dons. Tem pessoas que acreditam nisso. E de forma alguma. Ah não, o Espírito Santo tem uma modalidade de dons. Aí fui uma pessoa que o Espírito Santo me deu o dom. Ah não, mas o meu Deus deu o dom. Talvez ela se ache mais porque, poxa, o Pai deu o dom, né? O meu intermediário, foi o Filho que me deu o dom. Como se existissem várias fontes, mas a fonte é só uma. É da diversidade, vários dons, para a unidade. E não da diversidade para a diversidade. A fonte é uma só no Deus que subsiste em 3 pessoas. Em relação ao Espírito, temos a diversidade de dons. Em relação ao Filho, temos a ministração desses dons. E em relação ao Pai, temos a operação desses dons. Ele está dizendo nos versículos 4, 5 e 6 que a fonte é a mesma, mas a função de cada pessoa da Trindade na execução do dom, ela é diferente. Assim como Deus é diverso em seu ser, mas um ao mesmo tempo. A igreja é uma unidade, mas ao mesmo tempo é uma diversidade de dons que refletem na glória de Deus. Esse é o aspecto prático. A igreja é um reflexo da Trindade. Somos um, mas somos diversos em relação aos dons. Temos cada um aquilo que o Espírito Santo de Deus nos deu para operarmos na igreja, mas ao mesmo tempo somos um. É um reflexo na sua operação, como ele funciona. E o Espírito Santo é o doador do dom, é ele quem fornece o dom. Olha o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Todos os dons saem do mesmo Espírito. É ele quem aplica a obra da redenção em nossas vidas. A nossa mente, muitas vezes, irmãos, nós temos um problema com isso, pela Trindade ser tão complexa, muitas vezes a gente não pensa de forma trinitariana, nas diversas funções dentro da igreja. Mas precisamos entender e aplicar isso na vida da igreja. Olha o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação dos dons é diferente a cada um nos crentes. Ele diz aqui que o próprio Espírito Santo, ele manifesta de forma diferente. Na segunda parte aqui do capítulo, ele vai usar o corpo humano para ilustrar isso. Ele vai comparar a igreja a um corpo. Olha, cada órgão tem uma função. O olho, ele tem uma função, o ouvido, ele tem uma função. É através do olho que nós enxergamos, é através do ouvido que nós ouvimos. Do mesmo jeito, o Espírito Santo, ele se apresenta à igreja de forma variada para os dons, em diferentes membros da igreja. Em um dom de ensinar, em outro, o dom de curar, nesse contexto aqui de Coríntios. Depois a gente vai falar da natureza desses dons. E no versículo 7 também nos diz que a manifestação é concedida, olha o que ele diz, visando um fim proveitoso. O dom que Deus nos dá não é para mim. Não é para a minha satisfação pessoal. Não é para me satisfazer, não é para o benefício de quem recebe, nem para a gratificação de quem recebe, mas é para o bem da igreja. Eu tenho que usar o meu dom para ser útil para a edificação na igreja, e não pensando em mim,
Como eu vou me beneficiar com essa facilidade que Deus me deu? O benefício é do corpo como um todo. Eu peco contra Deus e eu peco contra o próximo quando eu uso o meu dom para benefício pessoal. Que privilégio hoje, irmãos, participarmos desse momento em que o Arthur e o Igor, eles vão fazer a profissão de fé. Eles vão poder participar da ceia do Senhor e imediatamente eles devem orar ao Senhor e buscar, olha, no que é que eu posso ser útil na igreja? Qual o meu dom? E como eu posso usá-los para edificar a igreja do Senhor? Porque Deus não nos chamou para ficarmos inertes, sem trabalharmos na igreja. Como eu posso ajudar no que Deus me vocacionou e o Espírito Santo distribuiu para mim, para ser útil e edificar a igreja? Na verdade, todos nós, irmãos, temos que pensar nisso. Como eu posso usar o dom da melhor forma? Se eu ainda estou vivo, se existe ar nos meus pulmões, eu de alguma forma ainda sou útil para a igreja do Senhor. Não que Deus precise de mim para executar alguma coisa, mas se eu estou vivo e o meu fim é glorificar a Deus, então Ele precisa, Ele quer me usar, não que Ele precisa, perdão, Ele quer me usar para edificar a igreja do Senhor. Então assim eu devo fazê-lo, enquanto existir ar nos meus pulmões. Eu ainda faço parte do seu plano aqui na terra. Versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Em primeiro lugar, irmãos, ele menciona vários dons aqui. A gente não tem um quadro completo de dons. Nós não temos um quadro completo aqui. Em outros momentos a gente vai pegar várias listas de dons e a gente vai ver uns semelhantes a esses e outros novos. Por exemplo, abra comigo lá em Romanos 12, por favor. Romanos 12, 4 a 8. Romanos 12, 4 a 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Aí vá, por favor, agora para Coríntios aqui, né? 1 Coríntios 12, onde estamos, no versículo 28, aqui no final do capítulo. Ele vai dizer aqui no versículo 28, 1 Coríntios 12, 28, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de cura, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedades de línguas. Então veja que essas listas, um é parecido com o outro. Nas três que nós lemos, por exemplo, ele fala sobre dons de cura, mas ele vai mostrando essa diversidade. O que ele está dizendo, olha, não existe uma lista fixa na igreja, todos os dons exatamente
Existe essa variedade no meio da igreja. E na nossa passagem, irmãos, claramente nós temos 3 modalidades de dons. E nós precisamos entender onde cada dom está em cada modalidade para que a gente não cometa um erro ou uma heresia aqui. Por exemplo, o versículo 8, nós temos os dons de conhecimento. Ele vai citar 2 dons aqui. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É o dom que é voltado ao ensino, à instrução. No versículo 9, ele vai falar sobre dons miraculosos. Até a primeira parte do 10 aqui. Ele vai dizer assim, no 9, né? A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres. Pronto, essa seria o que nós entendemos como a segunda modalidade. E a terceira modalidade é uma modalidade voltada para a profecia, que envolve dons miraculosos, mas ela é específica para a profecia. Veja como ele, na continuação aqui, ele vai dizer, ó, a outra profecia, no versículo 10, na parte B, a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e ao outro capacidade de interpretá-las. Essas são as 3 modalidades que eu identifico aqui que ele vai nos apresentar. Versículo 8, primeira modalidade. Modalidade muito usada nos dias de hoje. Palavra de sabedoria. O que é que isso significa, irmãos? É uma habilidade espiritual que alguém tem de aplicar a palavra em diversas situações. Ele tem essa facilidade de ouvir, de meditar e aplicar essa palavra em diversas situações. Palavra de conhecimento, habilidade espiritual de alguém que claramente entende o que está sendo lido, aplicado e ensinado. Ele entende, ele tem essa facilidade para passar. E a sabedoria recebe e aplica de uma forma boa, de uma forma edificante para a igreja. Dons de sabedoria e dons de conhecimento, eles são dons que são precisos para líderes terem na igreja. Sejam eles presbíteros, sejam eles diáconos. Nós precisamos ver esses dons nessas pessoas. A partir do versículo 9, ele nos dá a segunda modalidade. Dons miraculosos. Curas e milagres. É interessante porque ele já vai começar aqui com algo que é motivo até de divergências dentro do meio reformado. A um é dado no mesmo Espírito a fé. Ele trata a fé como um dom. O dom da fé. Se a fé é um dom, uns podem dizer assim, eu não tenho a fé, porque a fé é um dom. E aí o Espírito Santo não me deu a fé. Me deu outro dom, mas não me deu a fé. Por isso que eu não acredito nas coisas, né? Porque eu não tenho o dom da fé. Seria isso, não é? Tem uns que dizem assim, e eu acho interessante, e respeito essas pessoas, porque são pessoas estudadas que falam. Elas dizem assim, não, é aquele dom que a pessoa tem de... Ninguém está acreditando naquilo, mas ela acredita. É uma fé assim, que se sobressai. Quando ninguém vê esperança, essa pessoa tem fé, e aí é o dom da fé, né? Mas essa não é uma obrigação do crente ter essa fé, não é? E aí o Charles Hodge, que é um dos comentaristas que eu estou usando aqui para expor 1 Coríntios, ele vai falar que, ele vai dizer assim, abre aspas, ele não está falando aqui de uma fé salvadora, pois essa fé todos os salvos possuem de igual modo e de igual modo precisam desenvolvê-la. Ele nos diz aqui sobre uma fé específica que está diretamente ligada à segunda modalidade de dons que ele está falando. Ele está falando dos dons miraculosos. Ele está falando das curas e dos milagres. Então ele está dizendo assim, Charles Hodge diz, né, que esse dom da fé, ele é voltado aqui especificamente, no versículo 9, a acreditar nas curas e nos milagres e não a fé salvadora. Porque essa fé salvadora, todos nós, salvos, temos e podemos desenvolvê-la. Querem ver um exemplo? A gente está estudando na quarta-feira, a gente chegou na parte
da história de José em Gênesis. E a história de José é uma história fantástica. Ele passou por várias situações. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi aprisionado por Potifar, por ter feito coisas que ele não fez. E vai chegar um momento, e a gente ainda não veio isso, ele vai chegar na presença de Faraó, e o Faraó está angustiado com o sonho que ele tem, e Faraó vai dizer assim a José: eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos. E José responde assim: isso não está em mim. Deus te dará a resposta favorável. E Faraó reconhece essa resposta. E depois da interpretação do sonho, ele diz a José: vejo que és homem cujo Espírito de Deus habita. E Potifar, antes disso, havia reconhecido isso também de José. José tem a fé de crer que o dom que ele recebeu, ele pode executar, porque ele recebeu do Espírito. O próprio Faraó reconhece isso. E ao mesmo tempo, a fala dele a Faraó faz reconhecer que ele sabe que esse dom não vem dele. Faraó diz: você interpretações, ele diz: isso vem de Deus. Não é a minha habilidade. Ele tem a fé na execução do dom miraculoso. E ele declara isso a Faraó. Esse seria o dom da fé do versículo 9. Ele sabe que tem, ele sabe que pode executar o dom, e ele sabe que ao mesmo tempo não vem dele. Precisa desse dom para eu curar, no contexto de Corinto. Precisa desse dom para eu falar em outra língua, no contexto de Corinto. Por isso que está nessa segunda modalidade. Versículo 10, ele diz: a outra operação de milagres, e isso ainda está na segunda modalidade. Aí depois de operação de milagres, ele vai falar sobre a terceira e última modalidade. A outra profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dado variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. São dons miraculosos, mas o contexto aqui, ele é revelacional. Ele é direcionado à profecia revelacional. E olha que interessante, línguas e interpretação de línguas está direcionado à profecia revelacional. Nós vamos falar muito sobre dons de línguas e interpretação de línguas no capítulo 14. Não é? Mas o que seria esse dom aqui na aplicabilidade da palavra? Nós precisamos introduzir isso. É a capacidade sobrenatural de falar e entender línguas que não conhecemos, mas não são línguas dos anjos. São línguas no sentido de idiomas. Esse é o grande evento lá em Pentecostes, e é o que toda a Bíblia se encaminha para isso. Línguas, idiomas desconhecidos. Se alguém falar em russo aqui para mim, eu não vou entender. É uma língua estranha para mim, esse é o sentido. A língua é estranha porque eu não conheço, eu não entendo russo. Então você vai pregar em russo para mim, eu não vou entender. Essa é a intenção. Línguas e interpretação de línguas, ele bota tudo junto aqui. Está ligado muito à profecia. Existe uma ligação, e o motivo dele está nessa modalidade de profecia. Abra comigo, eu peço por favor, Atos 19, 6, por favor. Atos 19, 6. Veja o exemplo de Paulo aqui em Éfeso. Olha que interessante esse versículo. Ele vai dizer assim, ó: e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. Tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. Veja, falar em línguas é um ato revelacional. E por que isso é importante nós mencionarmos? Porque o dom de línguas era usado para falar o que não se conhecia. Era para falar revelação
de Deus. As línguas eram usadas para revelar algo novo, que ainda no Novo Testamento e na Nova Aliança, até a Bíblia ser construída, estavam sendo falados. Por isso que falar em línguas hoje, até idioma, é algo muito estranho, é algo que não faz sentido na lógica bíblica, uma vez que o objetivo da língua é trazer uma nova revelação à igreja. Se alguém fala em línguas hoje, mesmo sendo idioma, mesmo sendo a prática aqui que era feita, que era idioma, seria uma evidência de que a palavra, ela não é suficiente e outra revelação precisa ser dita. E entendam isso, irmãos, o dom de línguas não é igual o evento de cura, o dom de cura. Por exemplo, que apesar de não ter ninguém hoje com esse dom, pode acontecer esporadicamente. Deus pode curar nos dias de hoje. Pode acontecer um evento esporádico ali de uma pessoa ser usada para curar outra, mesmo ela não tendo o dom, porque o dom é quando você fazia frequentemente. Se existisse uma pessoa hoje com esse dom, imagina uma pessoa com o dom de cura no período da Covid-19. Ela ia ser famosa, precisa tocar e ser curada. A pessoa usa o dom na hora que quer e ela não se ela se esforçar, no caso, eu tenho o dom de pregar, se eu me esforçar, eu vou pregar bem, porque eu tenho o dom para isso. As pessoas tocavam nas vestes de Paulo e eram curadas. Esse é o dom de cura. Então, esporadicamente hoje isso pode acontecer. Mas esporadicamente hoje é ilógico, biblicamente, acontecer dom de línguas. Porque dom de línguas é um ato revelacional. É uma coisa nova que alguém falava, que vai ser depois registrado na palavra de Deus. É a declaração de que a Bíblia não é suficiente. Porque está ligado diretamente à profecia e à revelação. Isso implicaria dizer que tem algo além da Bíblia que precisa ser falado. Isso não tem lógica, ou seja, nem esporadicamente, como a cura, por exemplo. As línguas devem existir nos dias de hoje. É um assunto muito interessante, irmãos, e profundo também. É tão profundo, tão polêmico, existem divergências no nosso meio cristão, que isso tem muito artigo, muito objeto de pesquisa. 1 Coríntios 14, você pode tirar 1 ou 2 versículos e fazer uma tese. Não tem problema, porque realmente é muito profundo. Mas a gente ainda nem chegou no capítulo 14. Nem chegou. O Dr. Joel Bick, só encerrando essa parte, ele vai dizer assim: esses dons eram a base da igreja e não mais são parte da experiência da igreja. Eles foram a base da igreja, mas eles não são mais parte da experiência da igreja. Efésios 2:20 vai dizer que Cristo foi a pedra angular e fundamentar, né, o fundamento da igreja, o alicerce é essa pedra, e alicerçado em Cristo estão os apóstolos e os profetas. Logo mais em Efésios 3, 4 e 5, ele diz assim: ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Como agora foi revelado, agora, nesse contexto, a gente só aplica profeta ao Antigo Testamento. Não, existiam apóstolos e profetas, como agora foi revelado. Ele está falando do momento aqui que a carta foi escrita pelo Espírito. Ou seja, os dons revelacionais, eles estão ligados ao que foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas. Eu tenho profetas no Novo Testamento, nessa época aqui das bases da igreja ainda. Quando? No fundamento da igreja. Isso é muito claro, por exemplo, também em 1 João 4. Ele vai dizer assim: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa
isso a respeito de Jesus não procede de Deus. É o primeiro crivo que nós temos que entender e ver. Isso realmente é palavra de Deus? O que é falado está sendo... Deus está sendo exaltado ou homens estão sendo exaltados? É o primeiro crivo que a gente tem que ter. Ele fala de Jesus e glorifica a Jesus. Ele confessa a obra do Filho. Primeira coisa. Segunda coisa, 1 João 4, 5 e 6. Ele vai dizer assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Ele está falando dos ímpios. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, a evidência da autoridade da mensagem dos apóstolos e dos profetas é que o povo de Deus reconhece essa mensagem. Quem é de Deus vai dizer, está certo, isso procede de Deus, porque o Espírito Santo vai iluminar para isso. A evidência da autoridade dos apóstolos e dos profetas é que o povo de Deus reconhece essa palavra. E é claro, em oposição a isso, o mundo rejeita. O mundo tem que rejeitar. O mundo precisa rejeitar. Se o mundo não rejeitar, tem alguma coisa errada. Se todos aceitarem a palavra de Cristo, tem alguma coisa errada quando alguém está passando. O mundo tem que rejeitar. Do contrário, existe algo errado. É a aceitação dos filhos de Deus, João está falando. E é a rejeição do mundo. A necessidade desses dons revelacionais, eles são notáveis. E foram dados aos apóstolos e aos profetas. Os dons são diversos. Eles estão relacionados aos que pregam, aos que governam, aos que ensinam e aos que exercem misericórdia no meio da igreja. E por último, irmãos, versículo 11, vai dizer assim para nós: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Tudo é de acordo com a vontade perfeita e soberana de Deus. Isso ele vai destrinchar nos próximos versículos. Se o Espírito fornece, eu não posso reclamar, porque um dom foi dado a mim e eu queria o dom do outro. Foi o Espírito que forneceu. Eu não posso querer o dom do outro e rejeitar o meu dom. Eu não posso me vangloriar, porque eu tenho o dom que eu gosto, e me achar mais importante do que o outro, porque ele não tem o dom que eu gosto. Essas coisas não podem existir no meio da igreja. É a vontade do Espírito Santo. Qual é a minha função? Descobrir qual é a melhor forma que eu posso ter para aplicar o meu dom no meio da igreja. Eles estavam descontentes com o dom que o Espírito Santo, como ele diz aqui no versículo 11, é quem distribui no meio da igreja. Outros estavam usando com soberba e automaticamente sem amor. Eles estavam usando o dom sem usar o fruto do Espírito, que é o amor. Em Atos, nós temos a ideia de que os presbíteros, eles servem a igreja pela palavra e pela oração. Os diáconos, eles servem pela misericórdia, mas todos nós servimos. Nós apenas somos diferentes no tipo do dom que foi distribuído, mas a função, edificação da igreja, todos nós somos servos. O pai no serviço com os seus filhos em casa, exercendo a liderança, trazendo a sua família para a igreja, as mulheres mais velhas na igreja, instruindo as mulheres mais novas, cada um na sua esfera, edifica o corpo de Cristo. Esse é o propósito do dom. Essa é a ideia de que nós somos um corpo, e como está bem presente na passagem, um pé, ele não pode seguir uma direção e o outro pé em outra direção. O corpo não vai para frente.
Embora o olho ele tenha uma função e o ouvido ele tenha outra, os dois trabalham para o corpo. E o olho ele não funciona sem estar ligado ao corpo. E o ouvido não funciona sem estar ligado ao corpo. Todos eles prosseguem pelo alvo, para um alvo, que é glorificar a Deus e edificar a igreja. A gente viu lá em 1 Coríntios 6, e eu termino com isso, Paulo, ele usado por Deus, ele nos falar que ele, olha, e ele usa o exemplo do corpo também, e ele vai falar aqui do corpo material, no caso, ele vai dizer, olha, você não pode, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e ele está falando ali sobre imoralidade. Aí lá em 1 Coríntios 6 ele vai dizer assim, você não pode usar o seu corpo para se deitar com uma prostituta, isso é profanar o templo do Espírito Santo. E como a gente pode achar conexão com esse exemplo aqui, com esse exemplo de que a igreja é o corpo? O fim do nosso corpo material é glorificar a Deus. Quando eu não faço isso, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6 que eu estou traindo o Senhor. Também o fim do corpo de Cristo, a igreja, é glorificar a Deus. Se eu, como pastor, ou algum líder, eu conduzo a igreja a qualquer outra coisa que não vise a glória de Deus, eu estou prostituindo o corpo de Cristo. Eu estou usando a igreja, o corpo de Cristo, para algo que ela não foi criada para fazer. Da mesma forma como eu uso o meu corpo material rumo à prostituição. Eu tenho que manter a noiva virgem. Eu tenho que manter a noiva pura para casar com o noivo no dia do casamento. Não faça nada que vá macular, ou seja, vá sujar a igreja, a noiva de Cristo. Todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, nós precisamos manter a igreja pura. Essa é a prioridade do nosso ministério. Tudo o que Deus nos deu tem um propósito. A glória dele e o bem da igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor.